Raquel, Boa noite! boa noite, seja bem-vinda. Raquel Djurkovic. É assim mesmo que pronuncia, Raquel? Ó, é uma das poucas pessoas que acerta meu nome. É isso mesmo. Boa noite, gente. Como vocês estão? Boa noite, Rony. Que show, que show. Gente, estou muito feliz de ter a Raquel aqui nessa noite. Raquel, é um prazer imenso ter você conosco aqui. Para aqueles que estão entrando pela primeira vez, eu estou assistindo gravado essa live, nós estamos num projeto, eu estou com um projeto chamado Produtividade com Equilíbrio. Essa já é a quarta ou quinta semana. E toda semana eu estou fazendo uma live com um convidado para falar sobre um tema dentro desse projeto. E quando eu fui chamar a Raquel para trabalhar, eu mandei para ela o script dos temas. Ela falou assim: nossa, cada tema desse dá uma live ou mais de uma live, dá uma aula, dá um curso. E a gente teve que escolher um tema, não teve jeito para poder trabalhar, porque eram muitos temas. Na semana passada, eu tive o prazer de ter aqui comigo a Vanessa de Biasi, uma terapeuta fantástica lá de Maracaju, uma grande amiga. Nós falamos sobre a saúde emocional e as terapias integrativas. Então, se você não assistiu, dá tempo de você assistir. A live está gravada no Instagram, tá no YouTube também, tem um link na bio. Então, assista ali. Eu fiz uma live já com a Vanessa de Biasi, eu fiz uma live com a Janaína Bassotto. Hoje eu vou estar aqui com a Raquel. Quarta-feira eu vou estar aqui com o Dr. Antônio Rattori, eu vou falar no final mais um pouquinho sobre isso. Então, toda semana eu estou trazendo um especialista, alguém que tem um bom conhecimento nessas áreas que nós estamos trabalhando de equilíbrio. E hoje eu vou ter o prazer de falar do pilar de relacionamentos com a Raquel Djurkovic. Quem não conhece a Raquel, eu vou fazer uma breve apresentação e eu vou passar a palavra para ela, porque aí ninguém melhor do que ela para falar sobre ela mesmo. Eu conheci a Raquel num projeto com uma amiga, né, que é a Marta Campos e o Fernandes, aqui da indústria Marta Campos, na GRI. Eles me convidaram para participar de um evento que eles iam fazer e a Raquel estava ajudando na preparação desse evento. A Raquel é uma das mentoras da Marta Campos. A Marta treinou conosco na época que eu era instrutor do Mastermind. Eu tenho um carinho muito grande pela Marta e pelo Fernandes. E aí me apresentaram a Raquel lá numa reunião, que a Raquel ia estar ajudando a preparar. E como eu disse semana passada da Vanessa, eu sou muito abençoado, porque tem pessoas que eu olho e falo, identificação à primeira vista, né? Raquel super para cima, super alegre, uma pessoa super espiritualizada. E nós fizemos um evento juntos, que foi um evento da Marta Campos. E eu tive o prazer de palestrar nesse evento, a Raquel também palestrou. E eu falei para ela, a gente precisa fazer alguma coisa junto, vamos organizar algo. E deu certo da Raquel estar aqui conosco para falar de relacionamentos. A Raquel, olha, eu fiz só 3 anotações aqui, gente. Só 3, ó. A Raquel, ela é mãe de 3 meninos lindos, esposa do Marcos ou do pastor Marcos. Eu fico na dúvida se eu falo Marcos ou do pastor É o Marcos. É Marcos. o Marcos, a esposa do Marcos, empreendedora, mentora de mulheres e pastora. Fora outros que talvez ela vai encaixar aqui no currículo que eu não Oh, encaixei. meu Deus, quanta coisa, né? Mas, Raquel, se apresenta para o nosso público, para aqueles que não te conhecem ainda, que são da minha rede, se apresenta. Diga quem é a Raquel Djurkovic. Gente, boa noite. É um baita de um prazer estar aqui com vocês. Aí eu já quero começar pedindo, tá? Eu sou cara de pau, então eu já começo pedindo. Manda essa live para mais pessoas. Então eu vou te pedir, principalmente se você conhece mulher, mãe que empreende, tá? A gente vai falar de coisas que mudaram a minha vida e que tudo que o Rony tem falado todos esses dias, os pilares têm sido transformadores. Assistam todas as lives que estão salvas. E assim, eu vou te pedir, convide mais pessoas, tá? Para estar aqui. Enquanto eu vou falando, vocês vão contando para mim o que vocês fazem e de onde vocês são, tá? Coloca aqui se você é empreendedor, se você é autônomo, se você trabalha aí na CLT, no regime CLT. Coloca aqui para mim quem você é e da onde você está falando. Rony, primeiro que quando eu soube que eu ia participar de um projeto com você, eu fiquei muito feliz. Olha Você só. era uma das pessoas que eu tinha falado para o Marcos. Marcos, uma hora eu ainda quero estar em algum lugar que o Rony esteja. Porque tudo que eu falava sobre treinamento, capacitação, as pessoas falavam assim para mim. Porque eu já treinei com o Rony, porque o Rony já me ensinou. Cara, eu queria saber quem era o Rony. E no dia que a gente se conheceu, eu vou te dizer o que eu senti.
eu senti carinho e eu senti respeito. Porque você é uma pessoa que... E eu falo isso com muita tranquilidade, tá, Rony? De conhecimento, de experiência, de capacitação de equipe. Você está anos-luz na minha frente. Você me tratou com carinho, com respeito. E você me ajudou. Então foi muito legal, porque não teve aquela coisa de eu sou mais, ou você não sabe. Você me acolheu. E isso foi muito importante para mim. Então, obrigada. Eu te Que admiro, isso. te Obrigado. respeito muito. Então, para prazer estar aqui, tá? Então, é Que muito isso. legal. Obrigado. E eu sou a Raquel, essa pessoa aí que faz essas coisas todas que você falou. E sou mãe, sou esposa, sou mãe, empreendo, sou pastora. E acho que ainda vou descobrindo mais coisas para ser, né? Sou extremamente acelerada, Rony. E eu gosto desse... Dessa vida acelerada, né? Ah, eu queria ter uma vida mais tranquila. Não, eu sei que eu vou ter. Mas mesmo quando a minha vida for mais tranquila, talvez ela ainda seja acelerada para o ritmo normal. Mas eu sou assim, isso sou eu. E amo empreender, trabalho com mulheres hoje, sempre na parte de vendas e de empreendedorismo, né? Porque a mulher, Rony, mulher é uma coisa incrível. A gente tá sempre querendo mais. Você que é mulher que tá assistindo aqui, fala aí pra mim. Os meninos também! Fala aí se a sua mulher, sua esposa, ela tem essa inquietação. Às vezes eu acho que essa inquietação vem da mulher, Rony. Sabe por quê? Porque, por natureza, Deus deu para o homem semente. Deus deu para a mulher poder de gerar. Então, essa inquietação que a mulher tem é porque a mulher, ela tá o tempo inteiro gerando. Ela tá o tempo inteiro preparada para gerar. Então, quando um homem lança uma semente, o Marcos fala assim, eu tenho até que pensar antes de dar uma ideia para você. Porque quando o Marcos dá uma ideia, eu já vou dar da ideia. Então, Deus presenteou nós mulheres com essa natureza de gerar, né? Então, você que é homem que está assistindo essa live, cuidado quando você der uma ideia para sua esposa, para sua namorada, para sua companheira, porque ela vai gerar. Vai gerar, não tem jeito. É da natureza, né? É da natureza. Então, a gente está assim, sempre gerando, né? Então, é assim que eu me defino. Eu tô gerando, Rony. Eu tô o tempo inteiro gerando. Maravilha, maravilha. Tá, hoje eu sei que você está o tempo todo gerando, que a tua vida é uma vida de alguma forma quase que frenética por conta da quantidade de compromissos que você tem. Só que mesmo tendo essa vida frenética, você tem um equilíbrio que muitas pessoas tentam buscar e muitas vezes não conseguem. Agora, antes da gente falar desse equilíbrio, a pergunta é, a Raquel que eu conheci, essa Raquel, empreendedora, mentora de mulheres, pastora, foi sempre assim? Ou como que era a Raquel do passado? Teve um momento de virada? Não teve? Para o pessoal entender um pouquinho mais da tua história, como que foi isso, Raquel? Tá, então vamos lá. Ó, aqui, ó, a Maria Alice colocou que ela é de Dourados, esposa, mãe, tentando ser uma empreendedora na confeitaria. Com certeza já tá conseguindo, viu, Maria Alice? Com toda certeza. Vão colocando aqui o que vocês fazem, de onde são, e a gente vai trocando essa ideia. Rony, eu sempre fui assim. Mas fazia coisas diferentes, tá? E por um momento da minha vida, eu beirei a loucura. Tá? E quando eu digo que eu beirei a loucura psiquicamente no psiquiatra. Uau! Tá? E eu acredito que o momento que eu quase enlouqueci foi o momento de virada na minha vida. Eu sempre fui acelerada. Eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. E sem imaginar e sem saber disso, eu fui diagnosticada com SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Aconteceu da pior forma que poderia existir, porque eu estava grávida. Eu estava grávida quando eu surtei. Então eu fui para o psiquiatra, o Marcos me levou para o psiquiatra, e quando eu surtei, eu não podia tomar medicação. Nossa, grávida, como, né?
né? Então, vocês imaginam, gente, uma mulher louca grávida, né? E foi assim, eu estava nas Casas Bahia, na época eu trabalhava nas Casas Bahia, Uhum. e o Marcos chegou, um cliente chegou, o cliente chegou para comprar uma TV, e eu estava mostrando um ferro de passar, dizendo que aquilo era uma TV. Nossa. Ligaram para o Marcos e disseram assim, Marcos, a Raquel não tá legal. Ele chegou dentro da loja, me abraçou e falou assim, vamos comigo. Eu falei, amor, eu não posso ir. Eu tô trabalhando. Ele falou, vamos. E quando eu cheguei no psiquiatra, Dr. Pedro Leopoldo, na época, que era meu cliente, Olha só. ele falou assim, quem é você? E eu respondi, 307, 750, que era o O meu, número de registro. era o meu número de registro. Meu Deus. 307, 750. Eu perdi a minha identidade. Eu perdi quem eu era. E no Nossa. dia eu precisei reencontrar a Raquel, Rony. Grávida, minha gestação foi de altíssimo risco, eu era estéril, tenho 3 Sim. meninos, e a gestação foi de alto risco. E o primeiro boom foi quando ele disse para mim, Raquel, quantas coisas você faz por dia? E aí, Rony, eu tirei uma lista de caderno grande universitário e a Uhum. lista estava dos dois lados, escrita. Então, eu quero começar dizendo que organização, disciplina Uhum. é totalmente diferente de você ter uma vida com descanso. Porque eu sempre fui organizada, mas eu não era disciplinada. Tá? Então, quando eu mostrei aquela folha para o psiquiatra, Rony, aquela eram as minhas funções. Aí ele falou assim, isso aqui é a tua lista da semana? Eu falei, não, essa aqui é a minha lista do dia. Uhum. E gente, a minha natureza eu não deixo nada para depois. Eu fazia tudo aquilo, Rony, em um dia. E ele falou assim, então, a partir de hoje você vai fazer 25 coisas por dia. Eu falei, 25? Mas e quando der 10 horas da manhã e eu já tiver acabado? Ele falou, você não vai fazer mais nada. Nossa. Você tá louco? Ele falou, você não vai fazer. E eu precisei aprender a parar. Se vocês me perguntarem, qual foi a coisa mais difícil que você já fez? Parar, né? Parar. Só uma Uhum. coisinha aqui, Rony, ó. A Maier, ela escreveu assim, esposa, mãe atípica, trabalhei desde a adolescência, e aí na chegada do meu menino, precisei abrir mão de muitas coisas, muitos sonhos, tentei empreender, mas não aconteceu. Esse abrir mão é um dilema, porque eu tive que abrir mão. E eu tive que Sim. abrir mão para viver, Renata, né? Eu tive que abrir mão para viver, Rony. E aí eu comecei a fazer 25 coisas por dia. Quando eu comecei a fazer 25 coisas por dia, eu fui voltando a ser quem eu era. Porque sem perceber, nessa amplitude que eu sou, parte do que eu fazia era para ser aceita. Eu achava que eu valia o que eu fazia. Olha só. Ou seja, de alguma maneira ele te ajudou a te trazer de volta para a sua essência, porque você já tinha perdido a essência. Eu não falava não para ninguém, eu me comprometia com todo mundo, tá? Então eu me comprometia com todas as coisas da igreja, eu me comprometia com todas as coisas do emprego, eu me comprometia com ia ter um aniversário, eu me oferecia para ajudar, ia ter um casamento, eu me oferecia para ajudar, ia ter eu não sei o que eu me oferecia, eu tava em todas. Nossa. Isso foi a gravidez do Do primeiro Rafael, velho. do Eu primeiro passei filho. internada do quarto mês ao sexto mês e meio, quando ele nasceu. Ele nasceu com menos de 6 meses e meio. E eu fiquei no hospital esse período todo, fazendo ultrassom com Doppler um dia sim, um dia não, porque quando ele entrasse em sofrimento cerebral era a hora do parto. Nossa, que história. Você ainda falou, eu anotei aqui, né? Você falou que era estéril, né? E é mãe de 3 filhos, né? Porque o Marcos operou. Ele falou o quê? Deus me livre, eu vou operar, senão essa mulher vai querer mais.
Gente, que história fantástica. Vamos lá, então. Eu já comecei a anotar. Ó. Você vai me ordenando aí, Não, tá? live comigo é assim, as pessoas vão falando, eu vou anotando os insights, as coisas, e falo, gente, o que é isso? Você falou, né, da síndrome do pensamento acelerado. Eu penso que várias pessoas falaram, já falaram mundialmente sobre isso, né? Mas aqui no Brasil tem alguns autores que talvez são os autores que mais falam sobre a síndrome do pensamento acelerado, e muitas vezes as pessoas não sabem o que é. Então, só para situar o pessoal, o que é a síndrome do pensamento acelerado? Para o pessoal entender, porque de repente tem gente que está passando por algo parecido e não tem nem noção do que nós estamos falando. Gente, vou falar do meu caso, tá? O que aconteceu comigo? Eu não desligava, tá? Então, se você faz esse tipo de coisa que eu vou falar aqui, é hora. Gente, se você faz algum. Vamos combinar. Se você faz alguma dessas coisas, manda qualquer emoji vermelho, tá? Porque é um sinal de alerta. Manda aí um alerta, manda uma sirene, um coração vermelho, qualquer coisa, tá? Uhum. Se você senta para assistir uma série com o balde de calcinha e cueca do lado. Porque você não consegue assistir, você tem que assistir e fazer alguma coisa para não perder tempo. Se você vai no parque com as suas crianças e você tem que levar um livro para ler, porque você não pode ficar aquele tempo à toa, tá? Se você tem uma agenda e vaga um horário e você já encaixa outra pessoa, tá? Se você vai tomar banho e leva a vassoura para lavar o box, e eu sei, igreja, que tem gente aqui, Deus está revelando. Eu sei que tem gente aqui que faz isso. Você vai tomar banho e você leva a vassoura para aproveitar enquanto você toma banho, você lava o box. Você já deixa uma escovinha de dente para enquanto você toma banho, você ir limpando aqueles rejunte ali, ó. Cara! Alguns dos seus sintomas foram esses. Tá? Rony, vamos supor, eu saía para ir no mercado, aí eu encontrava você. Eu lembrava o seu nome, o que você tinha comprado de mim e em quantas vezes você tinha feito. Na época, eu era vendedora das Casas Bahia. Uhum. Eu atendia muita gente, só tinha uma loja, tá? E eu conseguia lembrar quem você era, o produto que você comprou e em quantas vezes você fez. Agora eu pergunto para você, era necessário a minha mente armazenar todas essas informações? Não. Não era, mas eu armazenava, porque eu me orgulhava, e gente, escuta isso, eu me orgulhava de armazenar informações. Então eu treinava a minha mente para armazenar informações, armazenar informações. E eu me achava altamente eficiente. O máximo. O tempo inteiro eu estava fazendo alguma coisa. As pessoas diziam para mim, Raquel, você precisa descansar. Sabe o que eu falava, Rony? Quando eu morrer, eu descanso. Se você não consegue sair com a sua família e curtir o momento, você está em perigo. Rony, eu me lembro que quando o Rafa, porque eu tive um processo, tá? O Rafa tinha 2 anos, nós fomos para a praia. 10 dias em São Paulo, na praia. Maravilha. Praia a gente estava numa casa, nós ganhamos de presente, tá? Com 3 dias nós voltamos para casa. Sabe por quê? Porque não tinha nada para fazer. Meu Deus. Então, se você não vê graça em parar, em descansar, em dormir, em estar em família, em aproveitar, é um sinal de alerta. Então, a minha mente não parava, não parava, não parava, não parava, não parava. E eu tive uma depressão contrária, né, Rony? Normalmente as pessoas têm uma depressão. E desacelera. Elas desaceleram. Eu tive uma depressão contrária. Eu tive picos de euforia. Sim. No Brasil, assim, eu até não citei o autor, né? No Brasil, uma das pessoas que praticamente começou a falar sobre isso foi o Dr. Augusto Cury. Talvez eles tenha sido o primeiro a falar no Brasil sobre o SPA, o Síndrome do Pensamento Acelerado. Né? E eu várias vezes quase me autodiagnostiquei com SPA por conta dessa aceleração louca, né?
que eu tinha também de pensamento. Enquanto você falava, eu ia lembrando de como que era a minha cabeça. Eu não tinha prazer em descansar, né? Esse projeto, inclusive, que eu comecei aqui, Raquel, é porque eu percebo que as pessoas não conseguem mais equilibrar as coisas, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai falar desse equilíbrio entre empreender e os relacionamentos, né? Só que a gente está tão focado em ter resultado, está tão focado em poder proporcionar, às vezes, até o melhor para a nossa família, seja o pai ou seja a mãe. Então, sempre querendo proporcionar o melhor, que não consegue curtir a família pela qual ele está trabalhando e se matando para poder proporcionar o melhor. Então, da mesma forma que tem o SPA, o síndrome do pensamento acelerado, que você deita, não consegue dormir, você já está pensando nas coisas que você tem que fazer amanhã, a cabeça não desliga. Você acorda de madrugada, não sei se você passava por isso, mas você acorda de madrugada pensando nas coisas que tem que fazer daqui a pouquinho quando levantar, e aí você já não consegue dormir mais, né? E aí tem uma síndrome parecida, que foi diagnosticada recentemente, que ela tem um nome em inglês, que chama FOMO, F-O-M-O, que é Fear Out Missing Out, né? Que significa isso? É o medo, né? É Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa, que são as pessoas que desenvolvem uma síndrome por conta do excesso de informação e de rede social e o excesso de informação através do celular. Então, a gente fica tão assim acelerado pela quantidade, pelo volume de informações, né, que estão sendo jogadas na nossa cabeça o tempo todo. Porque antigamente, Raquel, a gente tinha informação quando a gente parava para assistir TV. Praticamente era isso. O dia inteiro a gente fazia o trabalho normal, a grande maioria não trabalhava na frente de um computador, a grande maioria não sabia nem o que era internet. Eu fui ter contato com a internet com quase 18 anos de idade. Então, a gente não tinha essa loucura de informação. Você pegava um jornal, quando você assistia uma TV, você tinha informação. Agora a gente está tendo informação 24 horas por dia. A hora que você tiver com o celular na mão, tem informação chegando, né? E as pessoas desenvolvem uma síndrome, às vezes as pessoas podem estar pensando, o que tem a ver com o tema? Já vou linkar. As pessoas desenvolvem uma síndrome que elas não conseguem mais desligar porque elas têm medo de perder alguma informação importante, é a tal da FOMO, Fear of Missing Out. Ou seja, da mesma maneira que a gente não consegue desligar quando a gente está no momento com a família, igual você falou, eu fui para as férias e não tinha o que fazer, não conseguia desligar, né? Hoje em dia, talvez você não esteja numa carga em excesso de trabalho, porém, você está numa carga em excesso de informação e conteúdo que você senta na mesa para jantar, ou você sai, vai para um restaurante, em vez de você aproveitar o tempo e conversar com a família, está com o celular na mão. Você já viu no restaurante as pessoas que têm... todo mundo está com o celular na mão e ninguém se conversa? Por quê? Porque tem medo de estar perdendo alguma coisa. Cara, eu peguei, né? A gente se pegou assim, os meus sobrinhos, todos sentados, eles estavam conversando entre eles, mas todos online. Ninguém falava. E é uma solidão, gente. É uma solidão, né? Não tem a ver, tá, com o tema, mas vai ter. Cara, eu tava na palestra que o Sicredi, que teve no Sicredi no sábado. Eu tomei um susto com o metaverso. Conheço muito pouco, mas tomei um susto, porque não é real, mas é. E aí a nossa mente, emocionalmente, a gente está preparado para essa demanda, né? Se a gente está tendo dificuldade com hoje, com o que a gente tem vivido hoje. Então, esse aceleramento não é bom. Sim. Ô, Rony, eu luto contra, viu, gente? E se você luta contra, confessa aqui, irmão. Confessa, irmã, para nós, se você luta contra. Mas eu amo trabalhar. Só que existe uma diferença entre amar trabalhar e ser viciado em trabalhar. E eu fui uma viciada em trabalhar. E aí, se você se acha como eu me achava, porque eu sou maravilhosa, porque eu trabalho, porque eu vou falar uma coisa pra você. Você é tão doente quanto preguiçoso. Sim. Talvez pior, porque o preguiçoso ainda tá aproveitando alguma coisa. Ô, Raquel, enquanto você falava, me veio uma passagem bíblica, que é aquela passagem que Jesus fala que um trabalhador, ele plantou, teve uma colheita excelente, né? Uma colheita muito acima daquilo que ele imaginava que ele teria, e ele falou assim, e agora, o que eu vou fazer para juntar isso? Então eu vou construir muitos celeiros muito grandes, porque agora eu fiz o suficiente, né, para garantir a minha vida para o resto dos meus dias pela quantidade que eu fiz, né? Aí a palavra diz assim, né? Louco, né? Ainda hoje, né?
louco, ainda hoje tirarei a sua vida, né? Ainda hoje a sua vida será abreviada. E às vezes é o que está acontecendo, muitas vezes. A gente ama tanto trabalhar nessa loucura, nesse vício pelo trabalho, só que, gente, nós não temos o poder de abreviar a nossa vida em 1 minuto. E como eu disse na live passada, né, da enfermeira, não, foi na live com a Janaína, da enfermeira que escreveu um livro sobre as razões, que as principais coisas que aparecem no leito de morte. Foi uma enfermeira que escreveu um livro com pessoas que ela entrevistou. A grande maioria das pessoas no leito de morte, o tópico principal que aparece é: eu gostaria de ter passado mais tempo com os meus amigos e com a minha família, e não de ter trabalhado mais. Dói demais. Ô, Gilvan, você não tá ferrado, não. Você tá na live, Gilvan. Você tá na live, rapaz. Não tá ferrado. Ainda tem esperança aí pra nós. Tem. E aí, ainda tem. É treino, tá? Por que é treino? Porque treino é repetição. Uhum. E eu não treinar a minha mente hoje, se eu não der espaços pra mim hoje, se eu não parar, eu volto no ritmo, tá, Rony? Sim. Eu não Normal. estou liberta, tá? Eu estou liberta, tipo assim, né? Ah, não sei quantos anos, tantos meses, tantos dias e tantas horas. É processo, tá, gente? Não é da noite pro dia. Mas você tem que ter consciência que tudo que você se orgulha, eu tive que ter consciência que o que eu achava que era um grande orgulho não estava sendo bom. Estava matando a minha família, né? E aí eu me ver trabalhando para a minha família, para dar o melhor para a minha família, e quando os meus filhos chegavam perto de mim, não, gente, eu tô cansada. O teu discurso começa a não ter coerência com o seu comportamento. Então, avalia se o teu discurso e o teu comportamento estão coerentes. Porque você está trabalhando para sua família, mas você vai no parque. Você está trabalhando para sua família, mas você senta na mesa para comer junto. Você está trabalhando para sua família, mas você senta no chão brincar com seu filho. E me perdoa, se você não fizer isso, você não está trabalhando para sua família, mas você está trabalhando para alimentar o seu orgulho e a sua posição. Isso aí. Receba a igreja. Amém. Ô, irmãos, eu preciso de ouvir uns amém, porque aí se eu escuto uns amém, eu sei que a igreja, entendeu? Isso anima, gente, quem tá aqui falando. Manda um amém aí, gente. Ô, Raquel, você falou assim, né? Eu estou há tantos anos trabalhando isso em mim, mas se eu assim, resbalar, volto. E eu penso que todo mundo que de alguma maneira já começou um processo para equilibrar um pouco mais a vida, passa por isso. Eu sempre falo que o maior desafio que eu tive na minha vida foi aprender a dizer não. Foi aprender a falar: chega, não dá para mim. Quando você falava da igreja, Amanda, abraço para Amanda, que deixou um depoimento ali agora há pouco. Na adolescência dela, eu fui um dos líderes dela. Quando a gente fala da igreja, eu estava na igreja segunda, terça, quarta, sábado, domingo, eu não tinha tempo, né? Quando eu não estava tocando, eu estava pregando, quando eu não estava pregando, eu estava na equipe de formação. Era o tempo todo dentro da igreja, eu não sabia falar não para nada. Todos os retiros que me convidavam no ano para pregar ou tocar, eu tocava em todos e pregava em todos. Chegava a fazer pregar 3, 4, 5 acampamentos num ano, né? Eu não tinha esse negócio de falar não. E da mesma maneira, no trabalho, era igualzinho. Eu me orgulhava de dizer que eu trabalhava 3 períodos desde que eu casei. Eu vou fazer 20 anos de casado. Eu falava assim, nossa, eu trabalho 3 períodos desde que eu casei. Eu ainda falava assim, a minha família são de pessoas trabalhadoras, né? Eu achava lindo falar isso, né? Até chegar um momento que eu falei, e aí, do que está adiantando? Eu trabalhar tanto, 3 períodos, praticamente a minha vida toda. A minha esposa, se estiver me assistindo agora ou assistir depois, ela pode confirmar. Eu trabalhei a vida inteira, praticamente 3 períodos, né? Até que chegou um momento que eu falei, e aí? E falando em igreja, tá? Eu quero saber se tem alguém aqui que já se percebeu trabalhando tanto na igreja, mas não estando perto de Deus. Né? Como assim? Deus e a igreja são duas coisas totalmente diferentes. Porém, todo mundo que ama a Deus vai estar inserido numa igreja. Mas nem todo mundo que está inserido em uma igreja está em Deus. Né? Então, assim, eu sou filha de pastor,
Sou nora de pastor, sou casada com pastor, né? O Marcos e eu somos pastores. Rony, eu tenho 41 anos, eu sou pastora desde os 19 anos. Eu acho que o meu Uau! mais doido do que eu, né? Eu sou pastora desde que eu tenho 19 anos. E aí, o que que aconteceu? Eu fui educada, eu cresci dentro de uma igreja. Então, eu sabia trabalhar na igreja, fazer todas as funções na igreja. E eu preciso te dizer uma coisa. A igreja, ela sempre vai ter necessidade. Sempre. Sempre. Como pastora, gente, uma coisa que eu quero dizer aqui, que hoje eu falo isso com muita tranquilidade. Eu sou uma pastora voluntária, então é de 20 anos, 21, 22 anos que eu sou pastora. Eu recebi salário pastoral, Rony, por 6 meses. De 22 anos, eu tive um salário pastoral 6 meses. E nunca mais eu tive um salário. Então, eu e o Marco somos pastores voluntários na nossa comunidade. Tá? Mas nós já cuidamos de igreja, já fomos linha de frente de igreja e nós sempre cuidamos de pessoas. E na minha cabeça era assim, ó, se eu disser não, como a pessoa vai se aproximar de Deus? Sim. Se eu falar que não dá, como que a pessoa vai se aproximar de Deus? E a igreja, gente, ela sempre é carente de mão de obra, tá? E aí se você falar assim, a igreja usa as pessoas, bem-vindo, gente, é isso. A igreja usa as pessoas mesmo. Porque a Precisa. igreja precisa da gente. Então, a igreja vai nos usar. A culpa é nossa que não damos limite. E aí, eu queria que você, por favor, anota essa frase, manda essa frase aqui nos comentários. Não existe amor em excesso, existe falta de limite. Tá? Então, Ótimo. não existe, escreve aí, você que está assistindo, não existe amor em excesso, existe falta de limite. Rony, eu trabalhava na igreja todos os dias, igual você disse, tá? Eu estava disponível e mais, tá? Quando eu não estava lá, as pessoas estavam na minha casa, Nossa. tá? Já aconteceu na minha casa de um período a igreja estava sem local para se encontrar e a gente veio se encontrar na minha casa. Você não faz ideia do que é uma casa da igreja ser um inferno. Eu tô falando de verdade, gente. Já aconteceu de as pessoas chegarem na minha casa, se reunirem aqui, tomar o leite do meu filho que estava na geladeira, e aí eu ir dar leite de madrugada, não tinha leite. Uns irmãozinhos folgados também. Cara, irmão é uma bênção. Os irmãos é uma coisa do céu. E aí eu te pergunto, a culpa era dos irmãos ou a culpa era minha, Rony? A culpa era minha, porque Lógico. quem não pôs limite? Eu. Sim. E todas as vezes que você não põe limite e ama demais, você tende a culpar alguém. Sim. Deus, por que isso está acontecendo comigo? É como se Deus dissesse assim, oxi, eu que Oxe, vou o que eu tenho saber. a ver com isso? Oxi, o que eu tenho a ver com isso? Mas eu estou trabalhando para o Senhor. Oxi, para mim, eu não te pedi isso. Então, uma das coisas difíceis que eu fiz foi dizer não. Não. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é o Senhor Rony, meu pastor, e nada me faltará. Não é a Raquel, é o meu pastor, e nada me faltará. Mas nós estamos querendo ser mais do que Deus. Jesus encontra uma mulher que ia ser apedrejada porque ela tinha sido pega em adultério. Aí Jesus fala assim para a mulher: ô filha, se ninguém te condenou, eu também não vou te condenar, não. Vai e não peques mais. Aham. Rony, Jesus mandou aquela coitada daquela mulher ir para onde? A mulher tinha sido pega em adultério, a mulher não tinha casa, o marido não ia querer, ou o pai e a mãe não ia querer. Aquela mulher ia para onde, Rony? É problema de Jesus? Não. Jesus já deu vida para ela. Para onde ela vai, não é problema de Jesus. Mas se você e eu fôssemos Jesus naquele momento, sabe o que a gente ia fazer, Rony? Levava para casa. Vou levar você lá para minha casa, eu vou tirar o Rafael da cama dele. Você fica uns 15 dias lá, até você achar um lugar. Somos nós que trazemos problemas dentro da nossa casa e ainda dizemos que estamos fazendo isso em nome de Deus. Que Deus não tinha me pedido nada daquilo. Então eu precisei colocar limites. Não posso fazer, não posso atender. Eu comentei com você, né, Rony? Chegou um Sim. momento na minha vida, gente, que 70% do meu horário era para atender demandas da igreja
e Uhum. 30% o meu trabalho. Resultado, eu tava fechando o mês no vermelho. Aí eu ia orar, pedir para Deus abençoar. Tem oração que Deus não responde, porque a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Sim. Então eu falei não. E quando eu falei não e comecei a colocar as coisas no lugar, tudo mudou. E aí eu percebi, Rony, que eu estava distante de Deus. E aí eu voltei a estar perto de Deus. Então, como é o meu relacionamento em Deus hoje? Incrível. Eu leio a Bíblia todo dia, porque eu sou ruim, hein, Rony? Cara, se eu não ler a Bíblia, eu saio fazendo umas coisas erradas. Eu não leio a Bíblia todo dia porque eu sou muito top. Eu leio a Bíblia todo dia porque eu sou muito ruim. E eu tenho que ler, porque aí Deus fala, ó, Fia, hoje é isso aqui que é pra você fazer hoje. Eu leio a Bíblia brincando, eu leio a Bíblia trazendo pra minha realidade. Sim, sim. Eu leio e falo, caramba, o que tá dizendo hoje pra mim? Poxa, eu preciso mudar nisso. E aí eu me alimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus me traz vida. Então, isso me ajudou a mudar. Raquel, nossa, muito legal que você trouxe até agora aqui. Porque o que você falou agora é o retrato da grande maioria das pessoas que entram na igreja, às vezes tem algum dom, alguma facilidade para fazer algo, e a igreja, como você disse, realmente precisa, então ela vai pedindo. Enquanto você não falar não, ela vai falando, vem, né? Porque precisamos. Só que ao mesmo tempo, e talvez você tenha visto isso no dia a dia, até da própria igreja, a gente está vindo de uma geração em que os jovens que estão sucedendo os seus pais são jovens que estão cada vez mais longe de Deus, porque eles perderam os pais para Deus, aspas. Né? Eles perderam os pais para Deus. Né? Na cabeça dos pais foi para Deus, mas eles perderam para a igreja e para o próprio desequilíbrio dos pais. Então, é muito comum você ver hoje em dia jovens que são filhos de pastores, filhos de diáconos, às vezes filhos de pregadores, né, trazendo para as realidades das igrejas cristãs, de pregadores, de pessoal que está na frente da igreja, e os filhos não querem relacionamento com Deus porque em algum momento da vida a igreja ou Deus foi um concorrente dele para o pai. Né? E esposas que às vezes não querem mais ter relacionamento com Deus porque perderam o marido para a igreja, e da mesma forma os maridos que perderam as esposas para a igreja, simplesmente por conta dessa falta de equilíbrio, que é o tema central. Né? Como equilibrar? Né? A gente entrou num assunto igreja, talvez que é muito fácil para nós dois por conta disso, né? Mas da mesma maneira que a gente falou do assunto igreja aqui, né? Da dedicação para a igreja, tem as pessoas que não têm um trabalho na igreja, mas vivem toda essa vida e esse não saber falar não para o negócio. Né? Sim. Seja o negócio dele ou seja trabalhando para alguém, não consegue falar não. A vida dele é trabalho, 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 negócio, 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 não consegue falar não. E da mesma maneira, tem aqueles filhos, né, que são órfãos de pais vivos, que é aquelas pessoas, aqueles filhos que têm tudo, porque o pai ou a mãe proporciona tudo financeiramente falando, mas não tem o pai, não tem a mãe. Então, eu penso que a grande pergunta da noite é esse equilíbrio que a gente está falando aqui, entre o empreender, entre o dedicar para a igreja, né, e o relacionamento, principalmente o relacionamento família, porque eu Tá. penso que é o ponto principal. Né? Como a gente consegue encontrar aí essa equação, Raquel? Como que você conseguiu encontrar? Porque você vivia assim, em algum momento você teve que falar assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Como que você conseguiu chegar nesse equilíbrio? O que você pode trazer de forma prática para o nosso público nessa noite a respeito disso? Seja em relação à igreja ou ao trabalho, mas como trazer para esse equilíbrio para os relacionamentos? Tá. Todo excesso é fuga. Todo excesso é fuga, tá? Então, seja excesso na igreja, seja excesso no trabalho, seja excesso em mimar e proteger seus filhos, todo excesso é fuga, tá? Então, esse é um ponto. Como que eu fiz isso? Eu precisei escolher. A vida é feita de escolha. Toda vez que você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para todas as outras, tá? Uhum. Então, é fuga e você precisa escolher. Então, o que que eu escolhi, Rony? Eu tenho 41 anos, eu tenho 3 filhos. Eu tenho um de 16, um de 10 e um de 6. Eu tenho um esposo, nós estamos casados há 22 anos e nós temos 3 empresas. Então, a primeira coisa que a gente precisou fazer, escolher. Tem coisa que eu não consigo mais fazer. Então, eu Uhum. falo, eu não posso fazer. Raquel, vou dizer para vocês como eu funciono. Eu funciono com agenda.
tá? Então, eu escolhi algumas coisas. Hoje, Rony, eu estou fazendo a faculdade, que é a gestão de pessoas. Eu estou fazendo neurociência. E eu tenho mais um curso em andamento. Então, escolhi que eu não compro mais nenhum curso até terminar esses. Gente, pode aparecer o curso que for, pintado de ouro, pintado de branco, verde e amarelo, eu não vou comprar. Por quê? Porque eu já tenho. Eu já estou fazendo 3. Para que eu preciso de mais? Eu preciso fazer e eu preciso praticar. Eu tenho crianças pequenas na minha casa. Rony, então tem escolhas que eu não posso mais fazer. Então eu comecei a selecionar. Primeira coisa, eu escolhi na igreja, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que meu pastor está na live, ou ele entrou na live. O meu pastor é incrível. E por ele ter essa visão, porque ele é um administrador, na nossa igreja, Rony, ele não permite que as pessoas trabalhem em mais de 2 ministérios. Para a pessoa trabalhar em 2, ela tem que estar... Ele nem em 2 ele deixa. Por quê? Porque ele sabe que isso não é saudável. Então, eu escolhi. Você está na igreja? Escolha uma coisa para você fazer com qualidade. Escolha, comece a selecionar as coisas. Para de abraçar o mundo inteiro, que você não vai conseguir. Então, eu selecionei. Depois que eu selecionei, eu organizei, Rony, tá? Então, eu trabalho com listas. E quem me segue aqui já conhece. Eu tenho 3 listas. A lista do tem que, a lista do urgente e a lista do importante. E legal. Aí, faço uma pergunta aqui para vocês, tá? Uma coisa importante e urgente para resolver. Vocês vão resolver primeiro a urgente ou a importante? Responde aqui pra gente. Você tem coisas urgentes e importantes para resolver. Qual você resolve primeiro? Enquanto vocês respondem, eu vou dizer o que é a lista do tem que, Rony. Isso quem me ensinou foi o Dr. Pedro Leopoldo. No auge da SPA, quando eu deitava, todas as informações vinham na mente. Então, eu achava o quê, Rony? Eu achava que eu tinha muita coisa para fazer. Então, eu comecei a colocar no papel. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. A minha lista do tem que, vou mostrar para vocês. Eu vou fazendo e vou ticando, tá? Vou riscando. Certo. Aí tem tudo aqui, tá, gente? Ó, tem que fazer as aulas com a Ju, tem que falar com a doutora Patrícia, tem que falar com a seguradora, tem que. Tá. E ela nunca para. Quando você anota, a tua mente, ela é programada para te lembrar. Sim. E o tempo inteiro a tua cabeça tá assim, ó. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Quando você anota, você acabou de passar uma informação para sua mente. Eu entendi o seu recado. Quando você anota, você consegue gravar até 23 vezes quando você escreve. Então, tira da cabeça e põe no papel. Mas, Fia, não é pra você pegar esse papel e jogar no lixo, Santa, fechar a agenda e não ver mais. Eu escrevo e aí eu começo a organizar em urgente e importante, né? A Thierry colocou importante, todo ativismo demonstra uma falta, importante descobrir também a raiz do problema, sim? E essa era a minha raiz, o aceleramento. Então, eu resolvo primeiro o que é importante. Porque tudo que é urgente se tornou urgente porque eu não resolvi quando era importante, não é assim, Rony? Isso então, sim, com certeza. Eu resolvo o que é importante. E a minha raríssimas exceções, né? Porque tem urgências que vêm não por nossa ingerência, mas é aquilo que você precisa resolver, né? Então, por exemplo, o que é urgente? Urgente é acontecer um acidente, eu preciso parar aqui e ir lá resolver. Urgente é acontecer algo de saúde. Urgente é o que foge do controle. De resto, gente, eu resolvo tudo que é importante e minha lista do urgente não cresce. Então, eu fui colocando no papel e selecionando. E, Rony, a minha vida é organizada. Tanto que eu não encontrava uma agenda. E eu desenvolvi uma agenda. Olha só que legal. Eu desenvolvi uma agenda, as minhas alunas têm essa agenda. Semana que vem vai chegar mais agendas para mim. É uma agenda que eu consigo olhar. Eu abro ela tem 2 miolos. E quando eu abro, eu consigo saber o que eu tenho nos próximos 15 dias. Show. Tipo um planner. Parece um planner. E hoje é
assim, quando qualquer pessoa me pede alguma coisa, eu Uhum. falo assim, deixa eu olhar a agenda. E acreditem, na agenda eu coloco tempos de descanso para mim, eu me coloco na agenda. E na agenda eu coloco quando que nós vamos viajar, na agenda eu coloco quanto é o tempo da família. E um segredo que me alivia, tá, gente? Normalmente as pessoas trabalham e elas descansam uma vez no ano. Uhum. Rony, eu descanso mais vezes no ano. O que que a gente desenvolveu na nossa família? A gente trabalha com algo que chama desequilíbrio focado. O que que é desequilíbrio focado? A gente tem um projeto, então a gente fala assim, nós vamos trabalhar até tarde durante 10 dias, porque Uhum. nós temos um alvo, nós temos uma meta. Mas depois de 10 dias, quando a gente alcançar isso, a gente vai celebrar. Então, as Legal. pessoas sabem que vai ser um período que a gente vai estar trabalhando. Mas, por exemplo, o próximo final de semana a gente está saindo de viagem. É uma viagem curta, porque a gente vai para Bonito. Mas a gente vai descansar. Quero Eu, pegar um ponto aí. eu não Pode, espero pode, pode terminar. Eu não espero mais, Rony, uma vez no ano para fazer uma viagem. Não. Então a gente trabalha, aí a gente vai no parque. A gente trabalha e aí a gente vai no pesqueiro. A gente trabalha, aí é o dia de dormir, todo mundo junto até mais tarde. A gente Show. trabalha dessa forma. Isso foi fazendo as crianças entenderem o ritmo, porque eu trabalho Sim. em casa. Sim, e aí esse é o ponto que eu queria pegar, porque assim, ó, quando as pessoas veem a gente falando sobre equilibrar a vida, sobre ter um equilíbrio na roda da vida, nas áreas da vida, nesse projeto que eu estou trabalhando, né, eu sempre disse assim, não existe equilíbrio em todas as áreas de forma igual, isso não existe. Esquece, nunca ninguém vai conseguir fazer isso. E se você pensar dessa maneira, você também não vai ter resultados. Porque muitas vezes, para você ter resultado, às vezes resultado até financeiro na tua vida, você vai ter que fazer muito mais do que muitas pessoas fazem. Porque se você fizer o que a maioria faz, você vai ter o resultado que a maioria tem. Ponto. Isso não tem como fugir. E eu ouvia recentemente alguém que está no nível já né, do bilhão, ele falava assim, não, porque agora é importante para mim curtir minha família. Aí o entrevistador falou para ele assim, mas agora você não tem preocupação de conta para pagar. Né? E aí ele ficou numa saia justa e eu concordei com o entrevistador naquele momento, porque ele falou assim, agora você está num outro patamar financeiro. Né? Você não tem que trabalhar para pagar a conta do final do mês. Então, onde que eu quero chegar? É quando a gente fala de equilíbrio, não é esse equilíbrio do tipo, não, eu vou sair de casa às 7 horas da manhã, 18 horas pontualmente eu tô e eu vou fazer o que tem que fazer nessas 8 horas. Não, vai ter momento que você vai ter que trabalhar muito mais do que você está trabalhando hoje. Vai ter momento que, como a Raquel falou agora, vai ter que trabalhar 15 horas, 10 horas no dia. Agora, aonde que está a questão aqui? É o que eu chamo de contratos, né? Você tem que ter um contrato. Então, qual que é o contrato? Olha, nesse período, então, eu vou ter uma dedicação muito maior e a gente vai aproveitar em tal momento. Né? Muitas pessoas falam para mim assim, Rony, mas eu só consigo chegar em casa e passar 1 hora com a minha família no horário da janta. É de qualidade? Porque se não for de qualidade, aí realmente você está com um problemão na mão. Mas você pode passar 1 hora, mas é 1 hora de qualidade, a tua família entende. Quando eu estava, por exemplo, no auge do Mastermind, eu chegava a instruir 3, 4 vezes por semana e trabalhava durante o dia. Então, o que eu fazia de tudo? Para um dia da semana eu não marcar nada e fim de semana evitar marcar qualquer coisa. Que era o momento que eu ia passar com eles. E eles entendiam que tinha um preço a ser pago naquele momento e a gente ia colher desse preço e a gente ia aproveitar o momento que a gente estivesse junto. E isso era normal, né? Então tinha lá uma quarta que era da família, eu não marcava nada na quarta, por exemplo, um exemplo. Ou sábado, por exemplo, hoje eu não marco nada no domingo, é muito raro. É raríssimas exceções eu marco alguma coisa no domingo, que é o momento que eu estou em casa, literalmente em casa. Então, as pessoas precisam entender que esse equilíbrio não é o equilíbrio de trabalhar apenas 8 horas por dia. Não é isso que eu quero que as pessoas entendam. Né? É você entender se o tempo que você dedicou para a família está com qualidade ou não. Se você está curtindo ou não. Se o dinheiro que você está ganhando está valendo a pena, vocês estão aproveitando e estão gastando ele de alguma maneira e curtindo, ou simplesmente está guardando para a posteridade, ou fazer como um parente muito querido nosso, que juntou a vida inteira e morreu e não aproveitou. Deixou para a família. Você entendeu? Não vale a pena. Então, assim, nós decidimos isso em família. Eu trabalho. Rony, eu fiz uma viagem agora, recentemente, que eu fui para São Paulo. Eu fiz Uhum.
Fiquei 9 dias fora. Eu nunca tinha ficado tanto tempo fora, longe de todo Nossa. mundo, né? 9 dias. E aí foi interessante que eu levei a aluna para fazer compra em São Paulo, da aluna de mentoria, porque eu levo, tem alunas que eu ensino a fazer compras, levo para o fornecedor, mostro. Então, eu levei a aluna para fazer compra. Eu fiz compra da minha loja, porque eu tenho uma loja de decoração e louças. E eu Uhum. participei do método CIS. Foram 9 dias fora de casa. E aí, Rony, tinha gente que falava assim, nossa, tá festando? E aí eu respondi, tô. Ó, Melhor resposta que podia ser dada. eu tava lá pulando no método CIS, de madrugada, era 5 horas da manhã, 12 mil pessoas, e eu, você tá festando? Tô. Oh, Porque era tá aproveitando? Tô. o meu marido falou assim pra mim, você vai e vai ficar tudo bem. Rony, eu ligava em casa, sabe o que meus filhos falavam pra mim? Hum. Mãe, que lugar legal que você tá, aproveita muito, mãe. Por quê? Porque eles sabem que eu fui para o curso, que eu fui estudar. Eles queriam que eu aproveitasse porque a gente tinha um contrato. Uhum. Quando eu voltasse, eles sabiam o que a gente ia fazer juntos. Então, gente, você tem que ter esse tipo de equilíbrio. É uma compensação de estar junto. E não é uma compensação falsa, é de desfrutar a vida. Então, Sim. aprenda a desfrutar pequenos momentos. Vamos sair tomar sorvete para comemorar. Vamos viajar para comemorar? Vamos no parquinho para comemorar? E aí, gente, se você pensar assim, mas você vai viajar para comemorar, é um pensamento medíocre, porque eu também comemoro indo no parque. Sim. Que Rego d'Água, que é na esquina da minha casa. Então, depende das decisões que a gente toma. Esse equilíbrio que você tem na vida e as escolhas que você faz. Então, hoje eu empreendo. Hoje tenho mentoradas, eu dou mentorias para mulheres que querem empreender ou que estão em transição de carreira. Tenho a minha casa, tenho pastoreio, tenho minha família e é isso. E aí hoje Show. vocês me chamam para algumas coisas e eu falo, eu não consigo. Esse ano eu não consigo mais, ou tal, não dá mais. Pronto, tá tudo certo. Não fico Se, pensando, se, preciso conseguir. Não, eu não preciso conseguir. se a gente fosse falar em prioridades, eu tenho uma visão sobre isso, eu queria saber a tua visão. Se você fosse falar em prioridades, como que você elenca as prioridades da tua vida hoje? Você tem uma lista de elencar em áreas da vida, família, trabalho, igreja? Como que você elenca prioridades assim na tua vida? Tá. Para mim hoje está o meu tempo com Deus e não é só de fala aqui, tá? O meu tempo com Deus é prioridade. Tanto que eu faço de manhã, tá, Rony? Porque depois que o dia começa, já era. Sim, Eu não, normal. eu não consigo, gente. Então, eu preciso fazer cedinho. Então, eu faço isso de manhã e aí eu... Espera só um pouquinho. Eu acordo, tenho o meu tempo com Deus. Uma coisa que parece boba, tá? Mas talvez para você, mulher que estiver me assistindo, eu me arrumo cedo. Porque se eu não me arrumar cedo, esquece também. Então, eu Uhum, decidi também, Rony, estar arrumada em casa. Independente se eu vou sair ou não, eu me arrumo por mim, para os meus filhos, para minha família, tá? uhum. Minha prioridade é ter o meu tempo com Deus. Minha prioridade é a minha família. Aí a minha prioridade é o meu trabalho. Depois vem a igreja e os amigos. Show, Ou fantástico. É amigos, muito interessante. Sim, amigos sim. depois. Perfeito. Porque muitas vezes, para nós que temos essa vivência aí por conta da igreja, muitas vezes a pessoa coloca a igreja como sendo Deus, né? Então, a igreja em primeiro lugar, e depois vem a família, depois vem o trabalho e depois vem a família, né? E eu costumava dizer muito assim que, para quem é casado, a nossa principal missão é a família. Meu principal Depois, ministério é minha casa. exatamente, o principal Porém, ministério. porém, não usemos, ninguém aqui usa isso como desculpa, tá? Não vai dar para eu ir por causa da minha família, porque agora eu vou dedicar para minha família e vou deixar a igreja. Se você tiver a sua família como prioridade, você vai estar servindo a sua igreja. Uhum. Então, é natural você. Equilíbrio. Equilíbrio. Exato. Tem que voltar na questão do equilíbrio. Show. Raquel, para a gente poder ir para o final, que já vai estar dando 1 hora de live já, Eita, infelizmente, porque passa muito rápido.
Dentro desse pilar de relacionamentos, tem uma questão dos relacionamentos que são os relacionamentos sociais. Porque quando eu peguei o pilar relacionamentos, eu dividi em 3 áreas, né? Que são os relacionamentos familiares, né? Os relacionamentos sociais e o relacionamento espiritual. Eu com Deus, comigo e com a minha família e com os amigos, ou social de uma forma geral. E tem uma estatística aí, que cada autor dá um número diferente, que diz que você é a média das pessoas com quem você convive. Uns dizem que é 6, outros 10, outros 12, não importa o número. O importante é que a grande maioria desses autores, eles trazem a seguinte informação. As pessoas com quem você passa a maior parte do tempo, de alguma maneira, elas influenciam os seus resultados e a sua vida. Você acredita nisso? Vamos lá, então. Só para eu não esquecer, 2 coisas. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, coloca aqui na caixinha, que se não der tempo da gente responder agora, o Rony vai respondendo depois nos stories, ou ele me manda e a gente, simultâneo, no meu e no dele, a gente responde, tá? Essa é uma coisa. Segunda coisa, que eu não falei, que é algo bem prático. De manhã eu sou mãe e dona de casa. E à tarde eu trabalho. Entendi. Tem uma divisão certinha aí. De manhã eu sou mãe e dona de casa. Quando as crianças vão para a escola, aí eu vou dar mentoria. E quando eu atendo empresas, ou vai ser algum dos dias de manhã, mas é 1 ou 2 só na semana, ou uma das noites. Eu equilibro assim também, tá? Show. Então, amanhã você vai falar comigo, eu sou mãe e dona de casa, e à tarde eu tô empreendendo, né? Eu preparo dessa forma como eu consegui. Tornou prático para mim. Eu chorei no dia que eu entendi que eu sou a média das pessoas que eu me relaciono. Por quê? Porque eu amo as pessoas que estão ao meu redor. Mas foi muito difícil, Rony, perceber que a maioria das pessoas que estão comigo todos os dias e que estão mais perto de mim, elas não podiam mais me enriquecer. Em que sentido? Tá? E eu quero explicar isso. São pessoas que todas as vezes que eu ia avançar, elas falavam assim, eu acho melhor você não fazer isso, porque você tá bem do jeito que tá. Elas não queriam, na verdade não é que elas não queriam o meu progresso, elas queriam me proteger. Mas para me proteger, elas não me encorajavam a crescer. E, gente, é muito doloroso isso, mas eu precisei de me afastar de muita gente para conseguir crescer. E, Rony, você imagina isso na minha cabeça como pastora? Sim. Porque eu não quero me afastar das pessoas, eu quero ficar perto das pessoas. Mas, para crescer em algumas áreas, eu precisei me afastar. Eu precisei sentar na mesa de pessoas onde eu era a pessoa menos capacitada na mesa. Porque você só vai crescer quando você sair de perto das pessoas que te protegem. Show. Muito legal. Não dá. Rony, eu moro a 1.200 quilômetros da minha mãe e do meu pai. Eu sou enlouquecida pelo meu pai e pela minha mãe. Mas o meu pai e minha mãe me criaram para sair. Eu tenho 3 filhos. Eu não crio os meus filhos para dentro. Tem gente que fala assim, você é uma mãe muito desapegada. Eu preciso me tornar desnecessária. O meu alvo como mãe é ser desnecessária. Meu alvo como mentor é ser desnecessária. Eu preciso, não pode apegar. E eu precisei me afastar de pessoas para eu crescer. E aí eu precisei frequentar novos lugares, conversar com novas pessoas, ler novos livros, porque se você ficar dentro do seu mundinho, o seu mundinho, você já sabe o que ele tem para te oferecer. E quando eu saí do meu mundo, Rony, eu pude voltar e oferecer novas coisas. Mas aí eu tive a segunda frustração. Não é todo mundo que quer mudar. E eu queria enfiar a goela abaixo o meu novo conceito, o meu novo conhecimento. E aí eu percebi que eu me tornei chata porque as pessoas não queriam. Sabe por quê? Porque você só pode dar quando a pessoa pede. Sim, senão você fere ela. Senão você fere. Então, o que eu precisei entender hoje? Eu preciso entender que eu amo essas pessoas que estão perto de mim, mas o meu relacionamento com elas vai ser de amor e não de crescimento. Se eu quiser crescer, eu tenho que sair de perto delas e ir para perto de novas pessoas. Então, ninguém cresce
se relacionando com as mesmas pessoas. Precisa sair. Você vai ser chato, vai ser difícil. As outras você não vai saber como é que vai ser do outro lado, mas você precisa ir. Senão você nunca vai conhecer. Nunca, Olha nunca, só. nunca, nunca. Então, Muito legal. hoje, às vezes até as pessoas falam assim, nossa, mas você estava em tal lugar, você estava em tal lugar. Tava, e eu vou continuar, porque eu preciso disso, Rony. Sim, e eu vejo assim, né? Às vezes a gente conversa, por conta de todo o trabalho dos relacionamentos que a gente teve ao longo da vida, a gente faz muito amigo, muitos amigos, muitos, assim. Esses dias eu tava passando na rua, eu buzinei para alguém, eu tava voltando da natação do meu menino. Eu falei assim, quem é? Falei, eles foram meus alunos do Mastermind. Mas, meu Deus do céu, você treinou essa cidade inteira. Porque onde o senhor vai, o senhor buzina para alguém. Aí eu falei, não, filho, o papai trabalhou no Senai, o papai trabalhou na universidade, o papai teve trabalho na igreja, teve o Mastermind. O papai treinou mais de 4.000 pessoas no total. Eu falei, então o papai conhece muita gente. Aí ele falou assim, 4.000 pessoas. Esse dia eu estava fazendo esses cálculos loucos, não sei para quê também. Né, por conta não sei de onde eu tirei esses números. Aí fiquei calculando, ele falou assim, 4.000 pessoas? Eu falei, é. Aí ele ficou olhando para mim, tipo assim, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E aí eu comecei a pensar, falei, gente, a gente conhece tanta gente por conta da igreja, tanta gente. Só que não dá para se relacionar com todo mundo. É muito amigo, é muita gente querida. Você precisa ter os seus 12, né? Vamos falar assim na linguagem mais de igreja. Você precisa ter os seus 12. Você precisa ter aqueles com quem você vai comer junto. Você precisa ter aqueles com quem você vai compartilhar certas coisas, certos sonhos. Né? E dentro desse processo de relacionamento, como lindamente a Raquel falou agora, né? Tem pessoas que você só vai amar, mas elas não vão te fazer crescer. E, Elas não Rony, vão te fazer crescer. eu vou falar uma coisa pra você, que isso também mudou a minha visão de um jeito muito louco, tá? Eu tenho várias melhores amigas. Eu tenho a melhor amiga que a gente sai para tomar café e dar risada. Uhum. Tenho a melhor amiga que quando eu preciso a gente vai orar junto. Eu tenho a melhor amiga que a gente vai sair para bater perna junto. Antes eu esperava tudo de uma amiga só. E eu era Olha extremamente só. egoísta. Sabe por quê? Porque uma pessoa, quando você deseja tudo de uma pessoa só, você está sendo egoísta. Então, eu tenho pessoas, Rony, que a gente vai sentar para tirar sarro e dar risada. Eu já tenho outras pessoas que são as pessoas que a gente vai orar junto. Eu tenho outro grupo que a gente vai estudar junto. Não dá para ter tudo em uma pessoa só. É errado, é egoísmo. E a gente não cresce assim. Então, quando eu aprendi isso, eu não exijo tudo de uma pessoa só. Tem coisa que as pessoas nem exigem de mim, porque elas sabem que eu não vou dar. E eu já não me sinto mais na obrigação de dar, Rony. Isso que é o fundamental, né? Eu não me sinto na obrigação de dar, sabe? Às vezes as pessoas... Eu fiz aniversário domingo, dia 4. E às vezes as pessoas... Nossa, eu esqueci seu aniversário. Eu falei, relaxa, meu aniversário é até dia 30. Eu faço aniversário o mês inteiro. E é uma liberdade. Deixe as pessoas livres. Tem gente que vai tomar café com você. Tem gente que vai tomar coca com você. Tem gente que vai na academia com você. Tem gente que quer ficar em silêncio com você. Tá tudo bem. Não exija tudo de uma única pessoa. Deixe as pessoas Sim. darem o que elas têm de melhor e tá tudo certo. E tomar essa decisão não é simples, né? Porque muitas vezes a pessoa percebe que ela tem algo do lado alguém do lado dela, algum amigo, alguma pessoa próxima, que é tóxico, né? Que faz mal, Tem gente, literalmente faz mal. tem gente Faz, e a pessoa não consegue. Eu preciso me afastar, nem que seja um pouco. E às vezes alguém que te faz mal é alguém muito próximo, às vezes é alguém que você ama muito, mas você precisa tirar o corpo de alguma maneira, passar um tempo mais longe para sentir como que é ficar longe daquelas palavras, daqueles pensamentos, vou usar uma palavra aqui, e eu não quero que as pessoas mistifiquem, né? Mas aquela energia que às vezes a pessoa traz ali para o teu ambiente, para a tua vida, né? Dentro do pilar de relacionamentos é importante você ver quem são essas pessoas que têm essa energia. Você fala, isso não me faz bem, eu preciso repensar Rony, isso para minha eu não vida. fico perto de gente fofoqueira, tá? Eu não ando mais com pessoas fofoqueiras. Eu não ando mais com gente que fala mal dos outros. Não ando. Eu não paro para escutar as pessoas falando mal dos outros. Quando alguém vem falar mal de alguém para mim, e hoje isso já se tornou natural. E eu sei que eu não tô sendo grossa, porque mal educada é quem vem falar mal de alguém para mim, Uhum. tá?
Então, quando alguém vem falar pra mim, eu falo assim, peraí, essa pessoa tá aqui pra se defender? Não vamos falar dela, não. Vamos chamar ela aqui. Sim. Então, eu não aceito, eu não ando com gente que fala mal, eu não ando com gente que pragueja, gente que fica, ai, porque isso tá caro, porque aquilo, eu não ando com gente que pragueja, tá? Gente que tá sempre ruim, que tá sempre mal, que tá sempre doente. Não. Rony, Ou, eu não ou que atendo a... terceiriza os ou que Oi? terceiriza os resultados, ou que terceiriza os resultados, né? A culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Eu não ando mais com gente assim. Eu escolhi, tá? Eu não quero mais, não quero mais, me faz mal. Me faz mal. Se eu, esses dias a gente eu tava num dia meio coisado, e aí eu comecei a falar, o Marcos olhou pra mim e falou assim, oxe, você, diabo, você tá aí. O Marcos fala assim, né? Que é pra mim alertar, tipo, não é você que tá se comportando assim, você não é assim. Então, eu escolhi, eu não quero esse tipo de pessoa perto de mim. Não quero gente que fala mal, não quero gente que pragueja, não quero gente que põe culpa no governo, eu não quero gente, não quero. Eu não quero, né? A gente está vivendo uma situação política agora. Nem fala. Uhum. Raquel, com qual político você se compromete? Eu me comprometo com o meu trabalho, né? E eu desejo que o nosso país, que a gente vote de uma forma certa, mas é um assunto que não vale a pena debater. A gente não cresce fazendo isso. Então, são as minhas escolhas. Eu não perco tempo. E mais, Rony, eu aprendi a resolver problema de qualidade. Eu não perco mais tempo com coisinha, não, tá? Nem aluna. Quando eu vejo que vem uma aluna para mim, que eu faço reunião de aplicação, se é uma pessoa muito vitimista, que vai me consumir energia, eu não atendo. Eu Não, falo, perfeito, não está perfeito. pronta, e eu falo, você não está pronta porque você está culpando o outro e a culpa é sua. O Sim. resultado que você tem é o que você merece, o saldo no banco que você tem agora é o que você merece, o casamento que você tem é o casamento que você merece, os filhos que você tem são os filhos que você merece. Então você merece o que você tem hoje. O que eu tenho é meu merecimento. Então só eu posso mudar. Se não tá legal, por exemplo, o corpo que eu tenho hoje é eu que mereço. O Paulo Ô, Vieira Rony, fala muito bem sobre isso. Rony, hoje é o meu primeiro dia sem droga, porque sem a droga branca da farinha, né? Porque eu tenho tem a droga do açúcar, a droga da farinha branca, então eu tenho que tentar me livrar, né, dessas Tá drogas. certo. Aí hoje eu tô limpa, há 12 horas sem farinha branca. Só por hoje não. É, então eu tô tentando, né? Porque é um pilar Ai, que tá em Deus. falta na minha vida. Sim. Eu mereço o corpo que eu tenho, porque quem comeu aquele tanto de comida fui eu. Quem bebeu aquele tanto de refrigerante fui eu. E a culpa não é do meu Uhum. metabolismo, a culpa é minha. Sim. Entendeu? E eu tenho 41 anos, eu não sou mais uma novinha que meu corpo responde igual respondia antes. Não responde. Sim. Então, autorresponsabilidade. Você tem o que você merece. E se você não está contente, você tem que fazer coisas para mudar. Semana passada. Eita, ficou forte essa, hein? Se tá na igreja, rola um amém. Amém? Seja. Ô, Raquel, semana passada a Vanessa falou uma frase que eu até repostei depois, que né, o primeiro passo para a cura é a tomada de consciência. Então, assim, o primeiro passo para a mudança nas nossas vidas é tomar consciência. Então, se eu tomei consciência que as pessoas com quem eu estou andando são pessoas que estão me fazendo mal, então eu já tenho o primeiro passo, eu já tomei consciência. Agora eu preciso né, tomar algumas atitudes para poder resolver isso. Se eu tomei consciência que a comida que eu estou comendo não está me fazendo bem, ou não tá, eu não estou conseguindo ter o corpo que eu queria ter, então eu já tomei consciência, agora eu vou dar os próximos passos. Para tudo na vida é a tomada de consciência. No momento que vem para a consciência, você já deu o primeiro passo. Qual é o segundo passo? É a tomada de decisão, que é o maior desafio. Como você disse, quando você decide por algo, outro fica para o lado. Então, tomo consciência, tomo decisão e terceiro, ajo. Não adianta eu decidir e não agir. Se você tomar a decisão, mas não dar o passo, o agir, realmente o resultado nunca vai vir. Então, gente, é muito insight, é muita coisa que eu fui anotando aqui, que a Raquel falou. Todo excesso é uma fuga, foi uma das coisas que eu anotei que eu penso que vale muito para o dia de hoje, para a nossa fala.
né? Todo excesso de trabalho é uma fuga, todo excesso de dedicação para a igreja é uma fuga, todo excesso em tudo é uma fuga. E às vezes até o teu excesso de dedicação para a família é uma fuga para os teus resultados péssimos profissionalmente falando, né? Tem gente que a dedicação é tão grande para a família para esconder que não consegue profissionalmente fazer o que tinha que fazer para dar a vida que a família merece. Então, tudo é uma fuga, né? Todo excesso é uma fuga. Por isso que é importante buscar o equilíbrio. Outro ponto que eu deixei anotado aqui para a gente poder ir para o fechamento é que esse equilíbrio que nós estamos dizendo não significa equilibrar o número de horas ideal todos os dias. Vai ter um momento que você vai ter que dedicar mais, vai ter um momento que vai ter que dedicar menos, seja para o negócio, seja para a família, seja para a igreja, né? Vai ter aquele fim de semana que você vai passar enfurnado dentro da igreja, no retiro, ajudando e tá tudo certo. Eu às vezes toco no acampamento, o Dio até passou por aqui, o Dio, amigo meu do acampamento, às vezes passa 6 dias fora de tudo, desligado do acampamento, né? Voltou, agora você vai equilibrar as outras áreas da tua vida. Não vai passar 6 dias do acampamento, voltar e passar 10 dias fora de casa trabalhando e deixar a família de lado. Então, você vai ter o seu equilíbrio. Tudo é uma busca de equilíbrio, né? Se a gente conseguir equilibrar o empreendimento, a igreja, a saúde, a família, a vida vai indo para uma qualidade, né, que a grande maioria das pessoas não tem. Que a grande maioria das pessoas não conseguem ter equilíbrio. E sempre lembrando que para ter resultados diferentes, precisa fazer diferente, né, Raquel? Que se fizer do mesmo jeito, o resultado vai ser sempre o mesmo, Já né? sabe, sabe o que vai dar, já tá vendo o que vai dar. Não Muda, adianta. Não adianta muda que fazer. vale a pena. Exatamente. Raquel deixou dicas sobre agenda. A gente vai ter uma live que eu vou trazer ferramentas sobre produtividade. Eu vou falar muito sobre agenda. Eu vou falar muito Eu sobre essa mostrar, divisão. Rony, Oi. ó, na semana que vem, essas são as caixas da agenda, ó. Semana que vem tá chegando a agenda. Que Então, legal. mulherada, você que quiser uma agenda bem prática aí para organizar seu dia, depois vocês me chamam aqui no meu direct, que aí eu vou fazendo a lista. Quando chegar a agenda, eu mostro para vocês. Mas não é só suas alunas que podem comprar, outras pessoas podem comprar Agora, também, como é? né, a primeira leva foram para alunas e agora está aberto para todo mundo. Vai ter aula, inclusive, da agenda. Está aberto para todo mundo ter a agenda. Tá chegando, acho que a Ótimo. quinta-feira chega as agendas. Ótimo. Quando eu for falar sobre esse assunto, eu vou até relembrar essa tua fala, porque assim, eu falo que o dia que eu descobri a agenda, minha vida mudou. É que nem quando a pessoa fala o dia que ela aceitou Jesus, foi o dia que eu descobri que tinha Pronto, agenda, entendeu? se converteu. Me converti. Eu não sei viver sem. Literalmente, eu não sei viver sem agenda. Então, a Raquel falou da importância da agenda, a Raquel falou da importância dela conseguir dividir a parte da manhã para a família, a parte da tarde para o negócio. Falou da importância de ter uma dedicação de horas. De repente, você vai ter que dedicar muito tempo, mas você tem depois ali o comemorar. A família vai viver aquela comemoração daquela conquista, daquela dedicação, que faz parte desse equilíbrio que a gente está falando. Enfim, foram muitas coisas legais, Raquel. Eu quero te passar agora os minutinhos finais para você deixar a sua mensagem final antes de eu passar os recados finais. Qual que é a mensagem que você deixa para o nosso público? Tanto os que estão assistindo agora, quanto os que vão assistir depois com essa live gravada. Vamos lá, então. Ó, já vou falar que a gente não falou, Rony. A gente tem evento junto. Dia 26 de setembro, é uma segunda noite, vai estar eu, o Marcos, o Rony, a Marta Campos e o Fernandes. Nós vamos estar juntos. É uma palestra para empreendedores, homens, mulheres, quem empreende, quem quer empreender. E nessa palestra, uma das coisas a gente vai falar sobre vendas, produtividade, separar finanças de casa, de finanças da empresa e como o casal consegue trabalhar juntos sendo pessoas diferentes. Então, é isso que a gente vai abordar nesse dia, tá? Então, no story do Rony vai ter aí o nosso post, no meu também. Tá R$ 47,00 o segundo lote, tá, Rony? Para o pessoal participar. Então, quero deixar esse convite aqui para vocês. Vai ser muito legal. Aqui em Dourados é um evento presencial. É uma organização da REME, né? Da Rede de Mulheres, né? Da REME, da Rede de Mulheres Empreendedoras. As meninas são incríveis e vai ser a primeira palestra que a gente está abrindo para os homens. E já vai ter, né, vocês aí palestrando, vai ser muito legal. Show. Então, vamos ter esse evento da REME. A minha mensagem é: não se perca de você. Eu tenho 41 anos e eu nasci para comunicar. E uma vida inteira eu escutei: você fala demais, você fala demais. Ai, Raquel, fica quieta. Olha, a Raquel é uma boa aluna, mas fala mais que a boca.
E eu acreditei que esse era o meu problema. E eu tentei me calar. Foi uma das piores coisas que eu fiz. Porque quando você nega a sua essência, você se perde de quem você é. Então, eu tenho convicção que eu nasci para comunicar. Por isso eu falo, e eu falo para mulheres, para empreendedoras, eu ajudo mulheres a vender mais. Essa é minha missão como empreendedora. E a minha missão como mulher, tá? Minha missão como mulher é ajudar essas mulheres a encontrar a identidade delas. Não é fazer mulheres parecidas comigo, é com que elas se pareçam com elas, com o que Deus Legal. criou elas para ser. E a minha missão como mãe e esposa é cuidar muito bem da minha família. E os meus filhos precisam alcançar o que tem no coração deles para alcançar. Minha missão como mãe é me tornar desnecessária para os meus filhos. E a minha missão como esposa é me tornar necessária cada dia mais para o meu marido. Assustei agora. Falei, meu Deus, ela vai ser desnecessária para os filhos. Vai falar, marido, não vai dar certo. Nem a pau, Juvenal, entendeu? Para o meu marido, a minha missão como mulher é ser mais necessária para esse homem a cada dia. E Amém. essa missão, essa verdade, seja quem você é, com força. Seja quem você é com força. Eu sou a pessoa certa, nasci na casa certa, sou esposa do homem certo, mãe dos filhos certos, sou filha do pai e da mãe certa, tenho os irmãos certos, estou na igreja certa, no trabalho certo e tenho os amigos certos. É isso, é escolha. Você não vai mudar para você mudar, não. É com o que você tem na mão. Construa com o que você tem nas suas mãos. E é isso, é assim que enche meu coração de alegria, Rony. E Nossa. uma coisa para falar nesse final. Eu respeito muito você, quero conhecer a sua esposa, quero conhecer seus filhos. Eu respeito você. E eu falei uma coisa para você que agora eu vou falar na live, tá? Ai. Eu respeito o seu chamado pastoral. Porque Amém. pastor é quem cuida de pessoas, Rony. E eu respeito o seu chamado pastoral. Porque você cuida de pessoas profissionalmente. Mas você só faz isso porque existe uma identidade pastoral cuidadora dentro de você. E para mim, meu amigo, você é um pastor. Porque você Amém. cuida de pessoas em Deus. E quando as pessoas se aproximam de você, elas se aproximam de Deus. Porque a tua identidade leva as pessoas para mais perto de Deus. Então eu te admiro, eu te respeito. E para mim, você tem essa identidade cuidadora pastoral. Amém. Recebo. Você sabe, você sabe que o dia que você falou isso para mim mexeu bastante comigo, né? Acho que eu passei uns 3 dias pensando nessa tua fala lá do nosso café. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. Isso enche meu coração. A Carla Alecrim, lá de Manaus, uma grande Não amiga, é, irmã lá de Carla? Manaus. É o de... Carlinha é uma grande irmã. E eu falo assim que eu deixei de acreditar em propósito faz muito tempo, sabe? Assim, de propósito. Qual é o seu propósito, né? Você nasceu para quê? Né? Mas eu passei a entender que o propósito você escolhe. Talvez você não tenha nascido para alguma coisa, né? Mas isso também, eu respeito quem acredita que nasceu para alguma coisa, mas você escolhe. E de alguma maneira, em algum momento da minha vida, eu escolhi, né? Eu escolhi ser líder na igreja, eu escolhi ser formador, eu escolhi ser professor, eu escolhi ser instrutor. Eu fui escolhendo ao longo da vida essas coisas para minha vida. Eu escolhi ser pregador em algum momento da minha vida, apesar de hoje não ser mais, mas escolhi em algum momento da minha vida isso. Foram escolhas que eu fiz. E todas essas escolhas, de alguma maneira, elas estavam realmente ligadas de alguma forma, pastorear outras pessoas. Então, isso mexeu bastante comigo naquele dia, né, que a gente conversou, né? E uma das coisas que as pessoas falavam na sala do Mastermind, quando não me conheciam pessoalmente, você é pastor? Eu falava, não, não sou pastor, só instrutor nesse momento. Mas, de alguma maneira, pastorear conduzir as pessoas, né? E aqui, de alguma maneira, a gente está fazendo um processo de conduzir pessoas a ter uma vida mais produtiva, mais equilibrada, pautada em princípios, pautada em pilares. Então, obrigado muito de coração por E a ter sua aceito o convite. igreja, e eu vou te falar uma coisa, Rony, a sua igreja é o mundo. Sim.
porque eu tenho convicção que hoje 10% do que eu faço é na igreja, em cima de um altar. Sim. O meu ministério hoje, dentro da igreja, é tão pouco do meu dia. Então, a sua igreja é o mundo. Você todos os dias conduz, cuida, orienta e além de profissionalmente, você leva as pessoas para Deus. Então, não tem... É isso. Amém, É mais. amém. Show! Gente, olha, pena que eu tenho que encerrar, porque já vai fazer 1h30 que nós estamos aqui juntos. Recadinhos finais, recadinhos finais. A live vai ficar gravada, se der tudo certo, né, Raquel? Vai ficar gravada. Ela vai para o YouTube de hoje para amanhã, então quem quiser, quem chegou depois, não pegou tudo, pode assistir no YouTube, que é mais fácil de assistir do que no próprio Instagram, mas vai estar no meu Instagram, no Instagram da Raquel também, tá? As lives anteriores também estão gravadas. E essa semana vamos ter uma live extra. Então, excepcionalmente, essa semana vão ter 2 lives. Na quarta-feira eu vou estar com o doutor Antônio Rattori, né? Vou brincar aqui, dizer que é o médico das estrelas, né? Então, na cidade, todo mundo da alta performance praticamente trata com o Antônio Rattori. É um especialista. Eu sou sua amiga. Oi? Fala para ele que eu sou sua amiga, então. Mas eu não me enquadro nas estrelas que ele atende, não. Ele é meu médico, mas não. Todo mundo da cidade que é da alta performance é paciente do Rattori. E eu fui para lá porque eu falei, gente, se esse povo tá lá, tem alguma coisa diferente, né? E acabei virando um amigo do Rattori, da Priscila. Pessoas queridíssimas, né? Pessoas de Deus também. O Rattori vai estar aqui na quarta falando sobre saúde. Vamos falar sobre exercício físico, vitamina, dieta, enfim, tudo que envolve saúde, para ter uma vida mais produtiva e com mais equilíbrio. Então, quarta-feira, excepcionalmente na quarta, essa semana, dia 14, e vai ser às 20 horas, que é o horário que eu consegui encaixar na agenda do Rattori. 20 horas vai ser a live com o Rattori, eu vou estar postando nos próximos dias. Então, aguardo vocês aí na quarta-feira. E Raquel, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito e abençoe todos aqueles que estiveram conosco. E que você continue abençoando vidas aí com a tua vida, com a tua missão, que é uma missão muito bonita. Obrigado. Boa Até a noite. próxima. Até Boa já. noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.